Gênesis 18. A gente vai ler esse texto é um texto muito rico, de muitas e diversas lições. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Em outras palavras, Abraão estava tomando uma fresquinha na porta da sua tenda, quando o Senhor aparece a ele. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Abraão estava de boa, vamos pensar assim, numa linguagem mais popular, quando o Senhor aparece a ele. É um detalhe muito rico. Isso faz pensar lá em Atos, quando os discípulos estavam em Jerusalém esperando que o Espírito Santo viesse e revestisse com poder para que eles pudessem pregar. O texto lá de Atos, capítulo 1, é o texto que dá a entender, na língua grega que foi escrito aquele texto, que eles não estavam assim tão fissurados para que viesse logo. É como se o Senhor tivesse pego os discípulos de calça curtas. Eles não esperavam e o Senhor foi lá e revestiu eles de poder. É mais ou menos isso que aconteceu com Abraão aqui. Estava meio que de boa, tomando uma fresquinha na porta da sua tenda, quando o Senhor o pega de calça curta. Deus pega a gente de calça curta, sim. Deus, ele nos aparece quando a gente menos espera. A história dos avivamentos da igreja é muito comum isso. Pessoas que lutaram em oração, em jejum, por um avivamento, e ele não veio. Quando elas menos esperavam, ele veio. Quem estuda a história dos avivamentos vai pensar nisso. Acho que isso faz a gente baixar e murchar a bola, né? Ficar no cantinho da gente entendendo que Deus é que é Deus. Ele vem quando Ele quer, para a gente. E foi o que deve ter acontecido com Abraão lá nos carvalhais de Manre. Mas o sermão não é isso, é apenas uma intriga que a gente fica com o texto, um aspecto do texto legal que a gente não consegue ler o texto sem a gente falar alguma coisa. Na verdade, quando eu preparei a mensagem, eu nem tinha pensado nisso. Quando eu li é que eu pensei agora. E às vezes a gente pensa coisa boa, e talvez essa tenha sido uma delas, talvez até a melhor da reflexão que eu vou trazer hoje. O versículo 2 diz assim: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis adiante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom. A gente já pensa no churrasco que ele fez aqui, né? E deu ao criado, que se apressou em prepará-lo.
Tomou também coalhada e leite. Está parecendo o café da manhã do nordestino. Coalhada, leite, tem tudo aqui, está uma beleza. E o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Onde é que Sara estava? Hein? Imagina, estava escutando. Estava de butuca. Mulher fogo, não é não? Ele pensou que a Sara estava lá na tenda, né? Já cumpri minhas tarefas, né? Não, ela estava, era o quê? Mulher não é besta coisa nenhuma. Essa é uma figura. Sara era uma figura. Ela estava escutando a porta da tenda atrás dele. Olha só, que danada. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, sabe o que é isso, não? Qual que é o costume das mulheres? Sim, a menstruação. Menarca tinha acontecido há muito tempo na vida de Sara. Versículo 12, diz assim: riu-se, pois Sara do seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor teria ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu? Só que Deus estava vendo que ela estava atrás da porta. Deus vê a gente quando a gente está atrás da porta. É uma lição boa essa, não é? E por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Lindo, né? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Maravilha isso aqui. Talvez esse deva ser o texto para você começar o ano de 2016, né? Que não há coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Não há nada. E o texto continua dizendo: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim? É certo que riste. Vamos orar? Abençoa o texto que a gente acabou de ler, que a gente aprenda com Abraão a dar esperança a quem a gente acolhe, a quem a gente hospeda. Que esta palavra ministre verdades divinas aos nossos corações e nos perdoa por tanto egoísmo, nos perdoa por tanta vida ensimesmada. Desde já é a nossa oração, na mediação desse Filho bendito, que não tinha limites para acolher a quem ninguém dava nada, e sempre esteve com os nada da vida. Nós oramos no nome e pelo amor de Jesus. Amém. A gente olha um texto desse, a gente vê tantas lições, tantas lições.
promessa de Deus a um casal idoso. A gente poderia pregar sobre isso. Deus que torna possíveis todos os impossíveis. A gente podia pregar sobre isso. A perseverança que resulta da crença na promessa de Deus, mesmo em face a tantas dificuldades. A gente podia pregar sobre isso. Ou quem sabe a gente podia pregar até sobre a gargalhada, sobre a risada debochada de Sara, escondidinha, né? Talvez falta de fé, deboche, ou quem sabe até mesmo, olhando o texto, a gente pudesse dizer assim, não, aquela risada de Sara era o bom uso da razão, imagina, nem menstruar ela menstruava mais, estava nem ovulando mais, coisa do tipo, né? Enfim. Ou quem sabe aquela situação da mulher, né? Uma situação tão desprezada, não é verdade? Fez tudo, na hora de comer fica na tenda, não podia nem sentar com o pessoal para comer, né? Olha que discriminação danada aí. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão do tema do mês e sobre esse detalhe do texto, que é a hospitalidade de Abraão e Sara, que acolhe aqueles estranhos em sua tenda, que lhe confere todas as honras que eles concederam. É sobre isso que eu quero falar. Então, é um texto rico, tá certo? Mas eu quero apenas destacar esse aspecto aí, sobre o hospedar, sobre o acolher, sobre o receber o outro, tá? É sobre isso que eu quero convidar você a pensar um pouco sobre acolher o forasteiro, acolher o estranho, acolher o peregrino, não é? O texto é um texto muito claro, não é? Abraão recebe uma visita inesperada. O texto está aqui, ele estava tomando uma fresquinha, chegam 3 homens, no calor do dia, eu fico imaginando que devia ser um sol daqueles, nesta hora bem até inapropriada. Abraão estava no descanso, né? Devia estar naquela cestinha gostosa, que você não quer ser incomodado por ninguém, né? Algumas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa é que eles não pedem absolutamente nada. Se você olhar o texto, você vê que eles não pediram nada. Não pediram nada. Abraão é que vai até eles e oferece acolhida. Talvez se Abraão não o fizesse, eles até passariam meio que de lado ali. Mas não, Abraão vai até eles, oferece acolhida. É interessante que Abraão também tinha muita certeza que aqueles homens estavam cansados, sujos, com sede, com fome. E Abraão oferece alívio para tudo isso. Oferece descanso, água para se lavarem, água para beber, comida fresquinha. Abraão, ele, de forma detalhada, ele oferece o melhor que tinha. A princípio água e pão, mas na verdade ele foi um banquete, mandou preparar um novilho, pegou da coalhada que tinha. Qual a impressão que você tem quando você lê um texto desse? Quando você vê uma ação de Abraão dessa, eles não pediram, Abraão vai até o encontro, oferece-lhes tudo de melhor que tinha. O que te dá a impressão? Quando a gente lê um texto desse, parece que seria um favor. Não dá essa ideia? Seria mais ou menos um favor que aqueles o meu cabo não dá para ir mais para frente, vamos lá. Seria um favor
que aqueles estranhos e aqueles peregrinos aceitassem aquele negócio ali. Não dá ideia mais ou menos isso, hein? É como se a gente lê um texto desse, a gente fica imaginando assim, que Abraão estava dizendo assim, pelo amor de Deus, aceita tudo que eu estou fazendo para vocês. Eu estava na sexta-feira à noite, antes de ontem à noite, estava com muita fome, a reunião do conselho só seria às 8 horas da noite, já era umas 6 horas da tarde, e eu resolvi comer um sanduba ali no Carrefour, antes de vir para cá. Não dava tempo, eu estava sem carro, não dava tempo de ir para casa e voltar. Resolvi comer um sanduba. Aí mandei preparar aquele, que tem alguns andares, eu não sei o nome. Pelo meu porte, você sabe que eu não posso comer um hambúrguer. Tem que ser uma coisa assim mais, né? Aí sentei na mesa, peguei meu sanduba e comecei a comer. Daqui a pouco chegou uma pessoa mal vestida. E eu reparando aquilo. Ela chegou, olhou todas as mesas tal, e foi para um canto. E ficou no canto, botou a mão num balcãozinho que tinha ali. E ficou olhando todo mundo comer. Aí o que acontece com aquele sanduba? Dá uma travada, não dá não? Dá uma travada. Esse cara não tem dinheiro para comer nada. Deve estar lascado esse cara, não tem nada. E aí dei as últimas mordidas no sanduba. Eu também não vou oferecer esse sanduba, porque vai que eu peço outro para mim e não está tão bom quanto esse, né? Não foi isso. Mas estava no final já o meu sanduba. Aí eu terminei de comer o meu sanduba e disse assim, já vou, compro e dou para ele, que foi assim que minha mãe me ensinou. Quando a gente quer, a gente não oferece, a gente dá. Não foi assim? Eu não sei se a mãe de vocês ensinaram isso. Mas eu fui por aquela outra via, né, econômica. Bem, eu vou lá e pergunto a ele se ele quer. Se ele quiser, eu compro, né? Eu fui pela segunda via, né? E cheguei para ele e disse assim, e aí, cara, tudo bem? Ele olhou para mim, virou o rosto. Eu disse, não sei se ele pensou que eu era segurança do Carrefour, sei lá, se eu era alguma coisa assim. Aí eu disse, cara, eu te vi aí, você entrou, ficou olhando, você não pediu nada para comer e tal, eu posso comprar um lanche para você? Eu estava com essa ideia aqui, essa ideia, de assim, pelo amor de Deus, aceita que eu compre para você o lanche. É mais uma necessidade minha do que a tua fome. Para surpresa minha, ele me olhou dos pés à cabeça, virou o rosto e foi embora. Aí fiquei confuso, né? Não sei se eu dei uma dentro, se eu dei uma fora, né? Mas a ideia era essa. A ideia, quando eu me aproximei desse cara, era essa. Era a ideia de que eu que mais preciso te acolher, partilhar um pouco do que eu tenho contigo, do que propriamente por causa da tua precisão. Isso é reino de Deus. Tá certo? O reino do mundo é assim, o outro precisa, eu vou lá e acudo. O reino de Deus é assim, eu que preciso hospedar quem é peregrino, estrangeiro, faminto, nu. Percebe a diferença? Eu acho que Abraão nos dá o exemplo aqui, e esse exemplo de Abraão é formidável. Quando você for ajudar alguém, nunca pense na necessidade desse alguém apenas. Pense acima de tudo na tua precisão de abençoar a vida dele, de acudi-lo. Faz diferença isso, não? Faz diferença? Nos torna mais generosos?
A gente vive num mundo que cada um cuida tanto de si. A porta do coração, do bolso, está tão fechada, o espírito tão desconfiado. A gente olha um texto desse, até a gente acha assim meio que engraçado, né? A gente acha engraçado como que Abraão se desdobra tanto para fazer alguma coisa boa, para acolher aqueles peregrinos. Uma única vez, Denise estava fazendo o mestrado dela em educação matemática, lá no Mackenzie, e o professor dela era um dos nomes mais expoente de arte e cultura aqui no Brasil. Esse cara é conhecido mundialmente. E o que ele tem de cultura, de formação, de nome, de renome, não condiz muito com a simplicidade dele. Isso é muito legal, né? E Denise chegou para ele e perguntou assim, falou o nome dele, né? Não vou mencionar aqui, mas ela disse assim: puxa vida, como é que pode? Você é um cara tão culto, você é um erudito da cultura, um homem conhecido internacionalmente, tua formação é assim, absurda, e você é uma pessoa tão simples e tão humilde. E olha, no meio acadêmico, encontrar gente simples e humilde não é fácil, viu? Paulo disse assim que o saber ensoberbece, e ensoberbece mesmo, né? E ele olhou para Denise e disse assim: Denise, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Hoje eu tenho tudo isso. Mas um dia, eu fui um menino extremamente pobre, de pais pobres. Eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu leio um texto como esse de Abraão, eu fico pensando assim, que talvez Abraão não esqueceu de onde veio, né? Ele foi peregrino um dia, ele peregrinou por terra estranha, né? E aí quando ele se depara com alguns peregrinos, é possível que ele não podia agir de uma outra forma, mas o que acontece é que a gente esquece. A gente não tem lá nem muita coisa, mas o pouco que a gente tem, a gente já se coloca acima do outro e acha que pode esnobar o outro. Essa aqui é a grande questão. Alguns estudiosos acreditam que a palavra hebreu vem de abiru, ou peregrinos, aqueles que viviam atravessando fronteiras em busca da vida. Há uma suposição, e muito possível mesmo, de que o povo de Deus sabe o que é ser peregrino, sabe o que é ser estranho. Deus mesmo chamou Abraão para sair da terra dele, se tornar um peregrino, prometendo-lhe abençoar todas as famílias da terra. Mas para isso Abraão antes teve que ser um estrangeiro, teve que ser um peregrino, atravessar muitas fronteiras para alcançar as promessas divinas. Abraão aprendeu em sua própria experiência o que seria ser um estrangeiro, um peregrino, alguém que necessitava e precisasse do olhar do outro. Abraão aprendeu isso na sua vida e na sua caminhada. Acolher o peregrino, o forasteiro, o estranho. Talvez
para Abraão fosse como acolher o próprio Deus. Porque Deus é quem havia falado para ele, seja peregrino. Talvez Abraão tivesse com essa atitude. Ele aprendeu o valor de acolher o outro na sua própria experiência de vida. Jesus, como um bom judeu, hebreu de caminhada, vamos pensar assim, ele disse, era forasteiro e me hospedastes. Quando? Perguntaram os justos. E Jesus responde, todas as vezes que o fizestes a um dos pequeninos, a mim o fizestes. Essa ideia de acolher o outro na sua precisão é uma ideia bíblica. É isso que eu quero deixar aqui. Não importa qual seja a precisão, qual seja a necessidade. Acolher uma pessoa que entra nessa igreja aqui. Uma vez entrou um irmão aqui, eu vim, fui recebê-lo ali, era um culto de oração, recebi, dei um abraço nele, ele se incomodou com aquele abraço, e eu disse assim, vamos entrar? Ele perguntou assim, e eu posso? Será que tem igreja que proíbe gente entrar? A impressão que eu tive foi essa. Eu disse, se pode, a casa do Senhor, entra. E ele sentou, participou do grupo de oração e depois no final olhou para mim, me deu um outro abraço e disse, a partir de hoje eu quero ser parte dessa igreja. Maravilha, né? Igreja de Pirituba, olhe para os lados. Veja se tem alguém na igreja que é um visitante, acolha. Vamos aprender com Abraão com lições muito práticas. Não é? Estenda a sua tenda para as pessoas, acolha o visitante, né? Acolha os surdos. Talvez você não saiba falar nada, como eu não sei, em Libras, mas eu garanto, se você estender a mão e der um abraço, um cheiro nele, eles já vão se sentir acolhidos por você. Não vai ou não vai? Hein? Não precisa ser só intérprete, não. Não precisa ser só quem sabe Libra. Para com isso. Vai lá, abraça, beija. E diz assim, bom ter você aqui com a gente. Traz tua família. Né? O que é que eu posso fazer por você? Chama um intérprete e pergunta. Acolha quem precisa. Eu acho que Abraão vai nos ensinar muito essas lições. Meu tempo está acabando e eu não terminei nem o primeiro aspecto do texto. Nem comecei, Esther. Abraão e Sara, eles prepararam um enorme banquete para reafirmar essa hospitalidade, essa acolhida. Comeram juntos, e comer junto é partilhar da mesma mesa, é um ato muito significativo de convivência. Praticamente em todas as culturas, comer junto significa isso. Expressão de comunhão, de partilhar não só a comida, mas a vida, a casa, o lar. Tudo isso de forma gratuita, sem requerer nada do outro, né? Mas eu vou usar esses 5 minutos aí para falar alguma coisa do contrário. Até então eu falei da maravilha da acolhida. Agora talvez falar um pouquinho do contrário. Evitar partilhar a mesma mesa. Isso também tem um peso. Evitar compartilhar a convivência. Isso também tem um peso. O povo de Israel, ele também estabeleceu práticas e costumes que privilegiavam a pureza, a separação, que resultou na rejeição do estrangeiro, do estranho, do forasteiro, porque estes eram vistos como
uma forte contaminação. Sabiam disso, não? Que o povo de Israel, com o passar do tempo, começou a ver o estrangeiro como uma grande ameaça, o peregrino. Começou a ver, estou caminhando para trás, começou a ver aquele que não fazia parte dele como alguém que pudesse torná-los impuros, contaminá-los, e aí nós somos uma casta mais santa, mais sublime, nós somos o povo escolhido de Deus. Uma vez um crente de uma denominação, que eu não vou dizer qual, mas ele disse assim: a gente só dá a paz do Senhor para quem é crente. Eita, tem de tudo, não tem não nesse mundo. Porque quem não é crente não sabe o que é a paz do Senhor, a gente não pode dar, a gente só dá para crente. Eu digo, meu Deus do céu, até nisso discrimina o outro. Mais de quase 40 vezes a Bíblia nos lembra para amar o estranho, o estrangeiro. Mais de 40 vezes no registro bíblico. Eu fico pensando que por isso que Jesus tantas vezes comia e bebia com quem? Com pecadores e quem? Publicanos. Jesus era demais. Ele sabia a cultura que tinha. Ele sabia a cultura do povo, que discriminava o publicano, a prostituta, a escória do seu tempo. Ele sabia disso. Ele sabia que conviver com essas pessoas significava uma certa impureza para a religiosidade de tantas pessoas, do seu próprio povo. E aí Jesus vai contra a cultura, não vai? Hein? Jesus vai contra a cultura. Come, bebe, senta, bate papo, deve ter dado muitas gargalhadas, deve ter contado muitas histórias, deve ter ouvido muito. Esse povo que na Palestina era esquecido por todos e por tudo, e nunca sujou a sua santidade por assim viver, por assim estar. Eu acho que esse é um grande perigo nosso, como igreja, é pensar que a nossa vida deve ficar aqui, deve se restringir a nós. No relato, depois estes homens são revelados como anjos, e um deles é chamado de o Senhor. Ao acolher o outro, era como se Abraão estivesse acolhendo o próprio Deus, o totalmente outro. Abraão acolheu o outro incondicionalmente, assim como Deus nos acolhe incondicionalmente. Ele nos dá um exemplo claro da divindade, de como ela se relaciona conosco. Deus nos acolhe e partilha do seu perdão, partilha da sua providência, do seu cuidado. Para encerrar, fica essa mensagem para nós, igreja, seguidores deste Deus, o totalmente outro, que Abraão desconhecia e acolheu, né? E acolheu de forma incondicional. Quem é o outro hoje? Quem são os peregrinos? Quem são os forasteiros, os estrangeiros? Quem carece da acolhida da igreja? Talvez é a pergunta que a gente possa fazer.
né? Num mundo tão individualista, tão desconfiado, a gente aprende nos dias de hoje a conviver com quem convive com a gente. Ontem, a Denise não está aqui, tá, né? Lembra do que o palhaço falou para a gente no farol? Tinha um casal, aquela família de Salvador, eu tinha ido levá-los para conhecer o aquário de São Paulo. E na volta um palhaço não de circo, um palhaço de semáforo, né? O palhaço de semáforo chegou e perguntou assim: você quer que eu limpe os seus vidros? Me ajuda o restante. Não, não precisa. Aí ele falou assim: eu não ia limpar mesmo? Aí ele perguntou assim, eu estou repetindo porque eu acho que muita gente não está ouvindo. Agora eu quero lhe perguntar, você tem uma moeda para me dar? Não tenho, cara. Mesmo assim eu sou feliz. E saiu. E eu fiquei. Qual a pergunta que se passou na minha cabeça? Quem disser vai ganhar uma caixinha de bombom. E a moeda que eu tinha, que não dei, eu sou feliz com ela. Não dá para perguntar isso, não? Dá ou não dá? E a moeda que eu tenho que não dei, eu sou feliz com ela? E o pouco que eu tenho e que eu não compartilho, eu sou feliz com ele? Quando um cara na rua, para ganhar uma moeda, tem que se submeter àquilo e dar uma risada e diz, eu sou feliz. Não sei nem se era mesmo. As pessoas impactam a gente e as pessoas não fazem nem ideia o quanto que elas impactam a gente. Essa aqui é a grande verdade, né? Talvez sejam os melhores e os mais preciosos sermões que a gente escuta. É na rotina e no dia a dia da vida da gente. É convivendo com as pessoas. Vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Não nos faz esquecer nunca, Senhor, que somos estrangeiros e peregrinos, que a nossa pátria não é somente esta, e que temos um lugar maravilhoso a viver com o Senhor, e que precisamos nos desprender muito de nós, do que temos, e olhar mais para o outro. Como Jesus fez ao deixar sua glória e encarnou. Que a gente pense no Natal como o Senhor que vem, que se faz gente para nos acolher e nos transformar. Abençoa tudo isso que acabamos de ouvir, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Edifique a nossa vida. Nos torne mais gente. A nossa humanidade apareça mais do que a nossa sequidão, o nosso legalismo, o nosso farisaísmo, de não querer misturar, de não querer se envolver. Que o Senhor rompa com isso em nós e nos ensine que no Teu reino não pode ser assim. Em Cristo Jesus a gente ora nesta manhã, para que Teu Espírito faça uma obra muito boa na vida da gente, no coração da gente. E que a gente partilhe essa vida que a gente recebe do Senhor,
que a gente partilhe essa alegria que a gente recebe do Senhor, que a gente partilhe o perdão que a gente recebe do Senhor, que a gente partilhe o sustento, ainda que seja pouco, mas que a gente recebe do Senhor com as pessoas, com o outro, que fazendo assim a gente faz ao Senhor. Aplica estas verdades em nós, ministra aos nossos corações aquilo que aprendemos na Tua Palavra. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o conforto do Espírito, sejam com todos vocês, peregrinos, estrangeiros, deste mundo, que caminham para uma pátria celestial, mas enquanto estão aqui, que sirvam de hospedeiros a quem quer que precisar. Em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe.